Mateus capítulo 7, versos de 1 a 5. Quero convidar você a fechar seus olhos mais uma vez. Vamos estar orando? Baixe sua cabeça. Pai, como é bom poder estar na Tua presença, ouvir a Tua voz, sentir, ó Deus, a Tua paz, como Teu filho João orou agora. Eu peço, Senhor, ó Pai, continue falando conosco. Revele-se, ó Deus. Revele a Tua vontade. Revele, ó Deus, os nossos pecados. Revele, ó Deus, a Tua glória. Que possamos, ó Deus, nessa noite, realmente sentir o céu aqui entre nós. Fale conosco. É que eu lhe peço em nome de Jesus. Amém, Senhor. E amém. Mateus 7, de 1 a 5. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. E a medida que usarem também será usada para medir vocês. Porque você repara no cisco que está no olho do seu irmão e não se dá conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Eu queria ler esse texto numa outra tradução da chamada Bíblia Mensagem, que diz assim: não bombardeiem de críticas as pessoas quando elas cometem um erro, a menos que queiram receber o mesmo tratamento. O espírito crítico é como um bumerangue. É fácil ver uma mancha no rosto do próximo e esquecer-se do feio riso de escárnio no próprio rosto. Vocês têm o cinismo de dizer, deixe-me limpar o seu rosto, quando o rosto de vocês está distorcido pelo desprezo. Isso também é teatro. É fazer jogo do sou mais santo que você. Em vez de simplesmente viver a vida, tire o cisco do rosto, tire o cinismo do rosto, e então você poderá oferecer uma toalha ao seu próximo, para que ele também limpe o rosto. A pior prisão para a nossa vida, a pior prisão para você e para mim é ficar remoendo o que os outros fizeram ou fazem. Quando a gente fica preso na nossa angústia, isso atormenta a nossa vida. A gente é atormentado dia e noite por esses momentos ruins que nós vivemos. Estamos aí no terceiro domingo, na terceira mensagem desse tema, perdão, cura de nós mesmos. E esse princípio de julgamento com o próximo, a gente tem que tomar muito cuidado. Jesus, interessante, ele não está dizendo assim, olha, de forma alguma vocês julguem. A gente vai entender isso daqui a pouquinho, o que Jesus está dizendo aqui. Mas esse texto vai realmente nos ensinar a olhar com uma perspectiva diferente aqueles que erram e aqueles que pecam. Na vida cristã, o zelo é um elemento fundamental para a nossa vida, para o nosso dia a dia, para a nossa caminhada cristã. O amor cristão não é cego, então é difícil, às vezes, a gente olhar algumas coisas e ficar quieto e não querer ajudar a tomar uma decisão de conserto. Mas antes da gente julgar os outros, a gente deve julgar a nós mesmos, é isso que Jesus está dizendo. E por vários motivos, né? Porque nós nos chateamos facilmente, nós nos magoamos, a gente fica rancoroso pelas coisas que fizeram conosco. E a gente, algumas vezes, corre o risco de tentar fazer uma justiça própria e fazer bobagem. Porque a gente está machucado. É interessante que dentro de nós há uma extensa gama de necessidades. Nós temos necessidades biológicas, nós temos necessidades psicológicas, nós temos necessidades sexuais, sociais, espirituais.
Nós somos cheios de necessidades. E todos nós estamos nesse mundo e algumas vezes alguns dão uns pitacos para a gente nessas necessidades. Só que não tem como a gente viver dentro de um paradigma, dentro de uma forma. É desse jeito que você tem que viver, porque a gente é ser diferente. E quando a gente é machucado, quando a gente está ali vivendo falta de perdão, precisa liberar perdão, e às vezes é chato ficar ouvindo, você tem que fazer assim. Porque às vezes o assim para você é bom, mas para mim o assim é assado, não funciona. E aí a gente começa a ficar meio atormentado, porque a gente perde noite de sono. A gente começa a ter alguns problemas de saúde. E isso vai causando cada vez mais problemas dentro da gente. E a maioria de nós gosta de vez em quando, romper com regras, com padrões, ultrapassar alguns sinais vermelhos. E não digo isso do trânsito, digo da vida. E depois a gente começa a lamentar por que a gente fez isso, por que fez aquilo. É interessante que Jesus vai dizer no verso 3, o que você repara no cisco do olho do seu irmão e não dá conta da viga que está no seu próprio olho. Primeiro que se a gente tentar tirar o cisco do olho do irmão com uma viga, a gente machuca ele. Na hora que eu virar, eu vou dar uma vigada nele. Eu vou machucar ele. Jesus está dizendo aqui, não é que eu não deva julgar uma pessoa quando ela erra. Não é isso. Mas ele está dizendo que a gente tem que tomar cuidado para a gente não machucar a pessoa porque a gente está machucado. Ele está dizendo, olha, tome cuidado como que você vai fazer isso. Porque se você está magoado, machucado, e você ainda não liberou perdão, você está da mesma forma que essa pessoa. E aí não adianta, como diz a irmã Delcemira, chutar o pano de prato, porque você vai fazer pior. Você vai causar um estrago maior. Não adianta eu querer só satisfazer o desejo do meu coração com aquelas circunstâncias ali que me machucaram. Porque eu estou atormentado com aquilo que está causando isso na minha vida. E a gente começa a viver um dilema. E agora, como é que eu faço? E a resposta é bem simples. Eu tenho que me olhar no espelho. É isso que Jesus está dizendo. Dá uma olhada no espelho. Olha aí o seu rosto sujo. Olha aí. Você é ser humano também. E nós temos a tendência muito natural de olhar mais para os defeitos do outro. E esquecer dos nossos defeitos, que muitas vezes estão bem na frente do nosso nariz. É mais cômodo a gente seguir a correnteza do que remar contra a maré. Quem aqui nunca cometeu um erro na vida, tire a primeira pedra. Mas é mais fácil olhar o outro quando erra. É mais fácil eu cutucar o irmão do lado e falar, você viu? Olha o que ele disse. Porque é mais fácil. Porque olhar no espelho e confessar para você mesmo é difícil. Eu me lembro que quando eu comecei a pregar, já terminado a faculdade, eu sempre ouvia a professora de homilética, a matéria que nos ensina a pregar, dizer assim, a melhor forma para vocês perderem a timidez, porque eu era muito tímido. Ainda sou. Acredite você ou não. E ela dizia o seguinte, vá para frente de um espelho e pregue para você mesmo. Irmãos, encarar aquela pessoa na frente daquele espelho era muito difícil. Porque ali a mensagem realmente era para mim. Eu olhava para mim. E eu aprendi uma coisa bem interessante, que antes de eu pregar, eu tenho que pregar para mim. Tem que servir para mim. Antes de eu falar do outro, eu tenho que me olhar. Porque a gente aprende hoje algumas formas, algumas coisas para a gente tomar cuidado, para a gente não viver uma vida atormentada. E a primeira delas é entender que vai ter uma colheita nas nossas escolhas. Tudo que a gente planta, a gente vai colher um dia. Não tem jeito.
Se nós estamos aí plantando só coisas que nos atormentam, ou alguns estão colhendo atormentações, é porque lá atrás plantou situações que lhe trouxeram isso. Gálatas capítulo 6, verso 7 e 8 diz: não se deixe enganar. De Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a carne, da sua carne colherá destruição. Mas quem semeia para o Espírito colherá vida eterna. Além de ser bíblico, a gente sabe que tem uma colheita. Muitos problemas que a gente enfrenta hoje são resultado de ações que nós plantamos no passado. Falta de perdão, sentimento de vingança. A gente vai plantando esse negócio e a gente quer colher o quê? Bons relacionamentos? Não tem como. Se eu planto vingança, se eu planto ódio, se eu planto rancor, indiferença no meu coração, como falamos semana passada, não tem como eu colher bom relacionamento. Eu não vou ter bom relacionamento com ninguém. Sempre vai ter ali uma rusga no meio da conversa. Sempre no encontro da família alguém vai sair chorando. Sempre no trabalho alguém vai dizer: você é um péssimo funcionário ou um péssimo patrão. Porque o coração está machucado. E sem perceber a gente vai ali sendo afligido pelos atormentadores. Para a gente relembrar, Mateus capítulo 18, do verso 28 a 35, que nós falamos semana passada, quando aquele rei perdoou aquele servo que devia 10.000 talentos, 10.000 denários, se não me engano, devia muito. Naquele momento, ele sai feliz e encontra alguém que devia tão pouco. E manda prendê-lo. E o rei chama aquele que ele perdoou de volta, manda prender, e lá diz que ele seria atormentado até que pagasse tudo o que devia. Quando eu não libero o perdão, eu sou atormentado. Dia e noite por mim mesmo, por aquilo que eu não liberei, por aquilo que me aflige. Não adianta eu querer plantar chuchu e colher pimentão. Não tem como. Só se te venderam semente errada. Não tem como eu viver uma vida magra, ressentida, magoado e querer gerar dentro de mim sentimentos bons e transmitir isso para as pessoas. A uma hora eu machuco alguém. Não tem como. Quebra os relacionamentos. A colheita é certa. Se a gente plantar mal, a gente vai colher o quê? Maldade. E o duro é que a colheita é sempre maior do que a semeadura. Eu planto um carocinho de milho, eu não colho um caroço de milho. No mínimo 3 espigas em cada pezinho, com um monte de carocinhos de milho. Mateus capítulo 7, verso 12, Jesus vai dizer: olha, em tudo façam aos outros o que vocês querem que lhes façam. Pois essa é a lei e os profetas. Essa é a regra áurea para a nossa vida. E isso aqui não é, Jesus não está dizendo isso para salvação, ele está dizendo em relacionamento. Vida com vida. O que você quer que os outros façam para você, faça também. Viva da mesma forma. Será que isso é fácil? Não precisa responder, não. Tratar os outros de forma ruim pode ocasionar para você o mesmo tratamento. Mas o que a Bíblia nos ensina é que mesmo aqueles que nos tratam mal, eu devo tratar bem. Ter compaixão. Ter perdão. E quando eu faço isso, aquele que nos causou mal, ele começa a pensar, a coçar a cabeça e pensa: o que está fazendo assim? Eu fui tão ruim com ele. Romanos capítulo 12 diz o seguinte, a partir do verso 16: tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos,
mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém o mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança e eu retribuirei, diz o Senhor. Pelo contrário, se o seu inimigo tiver fome, dê-lhe de comer. Se tiver sede, dê-lhe de beber. Fazendo isso, você amontoará as brasas vivas sobre a cabeça dele. Não se deixe vencer o mal pelo mal, mas vença o mal com o bem. O que Paulo está dizendo é o seguinte: você vai tanto fazer o bem para quem te faz mal, que ele vai ficar coçando a cabeça. Você vai ficar pensativo: por que ele está fazendo isso? E o problema do mal é ele me transformar no malvado. Esse é o problema do mal. É o mal me transformar numa pessoa insensível, malvada, que só pensa no mal. E aí eu vou colher o quê? Maldade. Mas há um outro perigo e a gente precisa pensar em se livrar dele, dos atormentadores. A gente tem uma outra forma para a gente começar a se livrar dos atormentadores, que é avaliar o nosso coração. A falta de perdão cria uma raiz profunda de amargura. E é interessante que vai entrando cada vez mais fundo, mais fundo, mais fundo. E se eu não libero esse perdão, ele daqui a pouco é uma teia que tomou conta e parece que os conflitos nunca acabam. Sabe quem sofre com isso? Sabe que quem sofre é quem odeia ou quem é odiado? Porque às vezes a pessoa com que você está aí doido para agarrar na jugular, dar uma voadora nele, tá nem aí. Tá nem sentindo mais nada. Enquanto as pessoas perdem noite de sono, ficam remoendo aquele negócio, são consumidas por isso, começa a ter dores no estômago, dores de cabeça, e vai no médico e ninguém descobre o que tem. Faz exame, paga caro, toma remédio, piora a coisa. Porque a doença que tem não é física, é psicossomática. Está tomando conta da vida dela, porque não sabe liberar perdão. E a gente precisa avaliar o nosso coração. A gente precisa sentar e falar assim: e aí? Senta junto aqui, me sonda. O Salmo 139 nos ensina isso. O salmista vai dizer o seguinte: como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus. Como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seria mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus. Afaste de mim os assassinos, porque falam de ti com maldade. Em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável. Considero os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em mim alguma conduta que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. A gente precisa avaliar os nossos sentimentos. É interessante que a gente só consegue avaliar e começa a ver os nossos sentimentos quando a gente sai da escuridão. E quando a gente começa a olhar as sombras que estão sobre nós, ou na frente, na nossa frente. Mas é interessante que a gente só vê sombra quando? Quando tem luz. No escuro a gente não vê sombra, não tem sombra no escuro. Você está caminhando na calçada, o sol está atrás de você, você olha a sua sombra à frente ou do lado, tem luz. E se você começar a perceber na sua vida as sombras daquilo que você precisa avaliar no seu coração e na sua vida, é porque há uma luz sobre você. E você precisa prestar atenção nessa luz.
João 8,12 diz, falando novamente ao povo, Jesus diz, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. E a luz sobre a sua vida, sobre essa avaliação, é o próprio Jesus. Se você, na sua caminhada, já nesses 3 domingos, ouvindo sobre perdão, começou a ver uma sombra de alguma coisa na sua vida, é porque tem uma luz brilhando sobre você. E você precisa estar atento a essa luz. É interessante que o salmista, ao escrever esse salmo, ele vai ali olhando, ele viu a maldade em volta dele, algo que começou a incomodá-lo, mexia, dava nojo. E ele descreve, ele diz, Senhor, eu odeio esses caras. Se fosse hoje, ele ia dizer, olha Senhor, eu estou com ódio daquele povo de Brasília, corruptos, enganadores. Ah, Senhor, que eles morram. Se fosse nos dias de hoje, seria assim a oração do salmista. Mas aí, de repente, parece que ele dá uma pausa. E ele diz o seguinte, sonda-me, ó Deus. Conhece o meu coração, prove as minhas inquietações, vê se a minha conduta, algo que te ofende, dirige-me pelo caminho eterno. Sabe o que o salmista está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, olha Deus, eu estou olhando os caras de Brasília, mas Senhor, vê se no meu coração eu não sou igual a eles. Vê se eu não tenho atitudes semelhantes às atitudes deles. Senhor, sonda o meu coração, porque deve ter alguma coisa que eu não estou vendo e que pode estar te ofendendo. E é justamente isso que Jesus está ensinando para a gente quando fala para a gente tomar cuidado ao julgar. Senhor, olha para mim, porque às vezes eu estou pior do que o meu irmão. Quando Pedro chegou para Jesus e veio ali todo prosa, dizendo para Jesus aquela reflexão, Senhor, quantas vezes eu devo perdoar o meu irmão? Aí o Senhor leva para Pedro, melhor, Pedro chega para Jesus e diz 7 vezes, Senhor. Lembrando, né, os judeus acreditavam que eram até 3 vezes o perdão, e Pedro multiplicou por 2 e somou mais 1. E essa semana eu ouvi uma outra explicação do 70 vezes 7, que eu achei ainda pior, mais difícil. Pois é uma das ideias, além de ser 70 vezes 7, Jesus poderia também estar dizendo que era 70 elevado a 7. Quem tiver calculadora aí, faça a conta, se não me falha a memória, dá em torno de 8 quatrilhões de vezes por dia que eu devo perdoar. Os contadores de plantão aí. Eu não sei nem como que escreve 8 quatrilhões. É isso, João? João está ali com a calculadora. Sempre tem um, né? O que Jesus está dizendo no 70 vezes 7, ou 70 elevado a 7, é que eu não tenho que ficar contando. Eu não tenho que ficar avaliando o perdão. Eu não tenho que ficar olhando para a pessoa e dizer, não dá. Nosso pequeno grupo essa semana eu achei muito bom esse estudo. Alguém disse o seguinte, perdão é decisão, pastor. É obediência, mas é decisão. E é mesmo, eu tenho que decidir, eu tenho que olhar para Deus e eu decido, eu quero lá. Então me ajuda. Senão a gente nunca vai ser livre dos atormentadores, da falta de sono, da 8 quatrilhões, mesmo, João? Valeu. Mas é uma tarefa muito importante que a gente precisa fazer para que a gente não seja atormentado e a gente possa começar a ser livre desses atormentadores e ter o perdão e liberar perdão. A gente tem que buscar o valor do reino. Os valores do reino é que nos ajudam a caminhar e a perdoar. Mateus 18, 21 a 23 e 23 diz o seguinte. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou, Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão? Quando ele pecar contra mim? 7 vezes? Jesus respondeu, não até 7, mas até 70 vezes 7.
Por isso, o reino dos céus é como um rei que deseja acertar as contas com seus servos, e você já deve estar lembrando de toda a história, que é base dessa série. Mas eu queria destacar aí uma frasezinha de Jesus que está meio perdida aí. A gente só lembra dos 70 vezes 7, só lembra dos 7. Mas Jesus diz assim: por isso o reino dos céus é. Reino dos céus. O pano de fundo da conversa de Jesus com Pedro e os discípulos, porque os discípulos estavam ali ouvindo também, é o reino. A ilustração que Jesus usa do rei que perdoou é para mostrar como que é o reino de Deus. E esse reino, às vezes a gente pensa assim, esse reino é futuro, pastor. Esse reino é para quando eu for morar no céu. Esse reino já começou, você faz parte desse reino. Você é filho do rei. Você é servo desse reino. Esse reino já começou, Jesus já começou ele. Naquele momento em que ele nasceu, que ele cresceu, que ele fez milagres, que ele morreu, que ele ressuscitou. Nós cantamos isso, que amamos esse rei, então nós já fazemos parte desse reino. Então nós temos que começar a viver justamente as regras desse reino. Obedecer ao que esse rei nos ensina através da sua palavra. O nosso problema é que nós somos atormentados, é justamente que a gente não consegue viver esse reino. Perdemos os valores desse reino. Nós vivemos os nossos próprios valores, as nossas próprias filosofias. E aí nós começamos a ser atormentados, não porque Deus é um Deus carrasco, mas por nossas escolhas. Pensa um pouquinho nos problemas que você tem vivido, nas crises que você tem passado, talvez nos constantes fracassos que tem te acompanhado. Será que não é porque você não tem realmente levado a sério esse reino? Será que não é porque você tem se afastado cada vez mais do dono desse reino, nosso Deus? E aí é muito fácil eu falar que a culpa é de Deus, que Deus não me ama, mas eu não tenho um relacionamento íntimo com Deus. Eu já disse para você que Deus não tem filhos preferidos, mas Deus tem filhos íntimos. Filhos que têm intimidade com Ele constante. Nós somos levados a nos afastar de Deus porque a gente quer buscar felicidades próprias e facilidades desse tempo. E a gente tem que tomar muito cuidado hoje com essa vida, essa tecnologia que nós temos, com a facilidade dessa globalização e das máquinas que encurtam o nosso serviço, que agilizam as coisas, mas às vezes a gente acha que o lidar com Deus é da mesma forma. Tem gente que acha que conversar com Deus é pegar o WhatsApp e começar a digitar. Sabe, Deus, estou aqui. E você fica esperando os negócios ficar azul, e nunca ficar azul, porque a comunicação com Deus não é pelo WhatsApp. A melhor comunicação com Deus continua da mesma forma que joelho. Joelho no chão. Não adianta ter uma página no Facebook esperando Deus responder lá. Pode ser até que ele responda, porque ele é Deus. Mas não mudou o método. Esse reino continua da mesma forma. Pense nos valores do reino. Uma vida insensata é justamente uma vida que não tem compreensão dos valores espirituais desse reino. E vivem de qualquer jeito e acham que nunca vai acontecer nada quando não lida de forma correta com esse reino. Lembra da história de Ló? Jesus, inclusive, citou a esposa de Ló. Lucas 17 diz assim: lembre-se da mulher de Ló. Quem tentar conservar a sua vida, perderá. E quem perder a sua vida, preservará. Bom, Ló e Abraão tiveram um probleminha. O rebanho deles era muito grande, tanto de Ló quanto de Abraão. Ló era sobrinho de Abraão. Num determinado momento, os pastores de Ló brigaram com os pastores de Abraão. Não dava mais para ficar os dois rebanhos juntos, os mesmos pastores juntos. E Abraão falou, olha, faz o seguinte, Ló.
Se você for para a esquerda, eu vou para a direita. Se você for para frente, eu vou para trás. Escolhe o lugar que você vai, eu vou ao contrário. Ló olhou Sodoma e Gomorra, ficou admirado com aquilo lá, aquela beleza, e disse, eu vou para lá. Abraão, diferente de Ló, que olhava com os olhos carnais, Abraão olhava para cima. Abraão foi o contrário. Tempos depois, Deus disse para Abraão que Sodoma e Gomorra seriam destruídas por causa do pecado que existia ali. E Abraão intercede muito por Sodoma, mas na verdade ele intercedia por Ló. E Deus tira Ló de lá. E Ló perde tudo, menos a vida. Deus tira ele de lá com a família. E os anjos disseram para Ló e a família, olha, vão embora. Só não olha para trás. Não olha. Num determinado momento, bateu aquela saudade na mulher de Ló. Lembrou da casinha dela arrumada. As tapué tudo arrumado na estante. Lembrou de tudo, piso limpinho. Ele olhou para trás, fogo descendo, e ela virou uma estátua. Morreu. Aí Jesus disse, lembra da mulher de Ló que olhou para trás? Sabe o que isso ensina para a gente? Quando a gente não dá devido valor ao reino, quando a gente não está vivendo os valores que o reino de Deus trazem para a nossa vida, a gente sempre sente saudade da vida de pecado. E a gente não recebe o perdão de Deus. E a gente não consegue liberar perdão, porque o perdão é um dos valores desse reino. Há muitos que estão sofrendo, doentes, atormentados, não conseguem liberar perdão, estão vivendo angustiados, com ódio no coração, porque ainda não entenderam o valor do reino, ainda não deixaram o Cristo ocupar o lugar dele. Olham com muita facilidade as falhas do outro, mas nunca olham no espelho como que ele está. E se você continuar semeando rancor, amargura, com certeza você vai ter problemas sérios na sua vida. Mas há uma esperança. Essa esperança se chama Jesus Cristo. Há uma esperança. A esperança é o reino de Deus entrar na sua vida. Nós vamos celebrar a ceia. E a ceia nos relembra essa esperança. A ceia nos lembra que o meu pecado levou Jesus para aquela cruz. A ceia me lembra que eu não tinha nenhuma esperança. Ela me relembra isso. Mas o sacrifício de Jesus na cruz, a morte dele, a ressurreição dele me diz que eu tenho esperança. Eu posso viver os valores do reino. Porque Jesus deixou exemplo. Deixou a própria vida como exemplo. Por isso eu quero orar com você. Eu não sei como está teu coração. O que está aí passando. Mas te digo uma coisa, pouco importa para você se eu sei. O que importa é que Deus sabe. E é para Ele que a gente vai orar. É para Ele que a gente vai buscar a paz que só Ele pode dar. É para Ele que a gente vai pedir, Deus, toma agora o meu coração, me dá teu perdão, me ajude a liberar perdão, me tire, Senhor, isso que me atormenta. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, quando não entendemos o teu perdão e quando não entendemos o teu amor sobre as nossas vidas, quando não vivemos o teu reino, somos atormentados. E atormentados não porque o Senhor é cruel, sarcástico, mas, Senhor, porque nós não entendemos o teu princípio, o princípio do perdão, o princípio do teu amor. Pai, sonda os nossos corações agora, Deus. Revele-nos, ó Deus, a tua vontade como um espelho ao qual podemos nos olhar. E assim, ó Deus, sermos perdoados pelo Senhor e assim liberar perdão.
Tome cada vida aqui, Senhor, nesse momento nas tuas mãos. Cada um, ó Deus, que vai participar da ceia. Esse memorial que me lembra o teu perdão. Me relembra o sacrifício do Senhor naquela cruz. Me traz à memória o que o Senhor deixou registrado através dos evangelhos, através, Senhor, das cartas, do teu amor e o teu sacrifício. Mas me relembra também, Senhor, me traz à memória que o Senhor vai voltar para buscar a tua igreja. Me traz à memória que vamos nos encontrar com o Senhor no céu, ao soar da última trombeta. E aqueles que entenderam os princípios do teu reino, que tiveram um coração perdoador, e que principalmente receberam o teu perdão, habitarão com o Senhor por toda a eternidade. Ó Espírito Santo de Deus, venha com teu poder, venha com teu amor, e inunde esses corações para a honra e glória do Senhor. É o que eu lhe peço, Senhor, e te agradeço em nome de Jesus.